Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e da jornalista Maria Tereza Cruz. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Cosmo. Boa noite a todos e todas que nos acompanham mais uma semana aqui no Revista Brasil TVT. O governo de São Paulo recuou e não vai mais liberar o uso de máscaras em ambientes ao ar livre. A medida estava prevista para acontecer no próximo dia 11, mas com o surgimento da variante Ômicron, o uso de máscara continuará obrigatório em São Paulo. A confirmação de 3 casos da variante Ômicron fez o Comitê Científico Estadual orientar pelo adiamento da flexibilização da medida. Em nota, o governo do estado se diz preocupado com as datas festivas deste mês. A Prefeitura de São Paulo seguiu as orientações do estado e, além de manter o uso de máscaras, decidiu também cancelar a festa de Réveillon na cidade. Outras capitais brasileiras já afirmaram que também não vão realizar festejos para comemorar a virada de ano. Esse assunto será discutido no Revista Brasil TVT deste domingo, que também vai repercutir a aprovação pelo plenário do Senado do advogado e pastor presbiteriano André Mendonça para ocupar a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. A votação superou as previsões de que o indicado poderia passar raspando. Ele precisava da maioria absoluta, 41 votos de 81 possíveis. André Mendonça foi aprovado com 47 votos favoráveis e 32 contrários. 450 famílias que vivem no acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, Marielle Vive, em Valinhos, no interior de São Paulo, resistem à ordem de despejo autorizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Na última quarta-feira, em caráter liminar, o STF suspendeu esta remoção até 31 de março do ano que vem. A decisão monocrática foi do ministro Luiz Roberto Barroso e deve ser julgada em plenário na próxima semana. Cabe destacar que a primeira ordem judicial de despejo contraria a Lei 14.216 de 2021, promulgada pelo Congresso Nacional em outubro deste ano e que suspende até o dia 31 de dezembro remoções forçadas justamente por causa da pandemia da crise sanitária. As famílias do acampamento estão há mais de 3 anos e 7 meses vivendo no local. Em 2018, quando houve a ocupação da área, a fazenda era mantida abandonada e improdutiva por seu proprietário cartorário. No programa de hoje, nós vamos repercutir essa questão, bem como iniciativas de entidades da sociedade civil para alimentar a população neste momento tão delicado e de abandono de milhões de brasileiros que passam fome. No início desta semana, o presidente Jair Bolsonaro se filiou ao PL, com a bênção do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. No discurso, Bolsonaro acenou ao Centrão, bancada do Congresso com a qual o governo se aliou desde o ano passado. O PL será o 9º partido da carreira política de Bolsonaro. Em 3 décadas, o atual presidente passou pelo PDC, PPR, PPB, PTB, PFL, PP, PSC e, por fim, PSL. Bolsonaro foi eleito presidente pelo PSL em 2018 e deixou o partido em 2019 em meio a divergências com a cúpula da legenda. O Revista Brasil TVT deste domingo vai abordar esse assunto e também os resultados das eleições presidenciais em Honduras e no Chile, bem como a marcha que levou mais de 1 milhão de bolivianos às ruas em defesa da democracia e do governo de Luiz Arce. E para finalizar, temos um momento cultural com Colibri na quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. 450 famílias que vivem no acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, Marielle Vive, em Valinhos, no interior de São Paulo, resistem à ordem de despejo emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Na última quarta-feira, o movimento conseguiu, em caráter liminar no STF, a suspensão da remoção até 31 de março do ano que vem. A decisão monocrática foi do ministro Luiz Roberto Barroso, que deve ser julgada em plenário na próxima semana. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Tassi Barreto, da Coordenação Estadual do MST de São Paulo. Boa noite, Tassi. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vinda.
Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Um prazer muito grande a gente estar aqui no programa e um abraço aí a todos que nos estão vendo. Maravilha, prazer é nosso. Tassi, fala pra gente desse atual momento vivido por vocês aí nesse acampamento Marielle Vive, em Valinhos, no interior de São Paulo. Existia a grande preocupação da decisão do TJ São Paulo, mas vocês conseguiram uma vitória. É parcial, cabe destacar aqui que ela vai ser julgada ainda no plenário do STF, mas já é uma grande vitória, não é, Tassi? Uma vitória imensa. A gente, assim, está conseguindo dormir um pouco mais tranquilo, né? Porque o risco do despejo, a partir do dia 3, porque aqui o TJ, né, de São Paulo, na decisão, definiu, então, que o despejo das famílias poderia ocorrer a qualquer momento a partir do dia 3 de dezembro, que estava indicando a DPF, que foi uma definição do Supremo Tribunal. Então, agora, com a decisão do Barroso, a gente tem, na decisão dele, coloca até 31 de março, ou seja, a gente teria um prazo maior para a gente conseguir, inclusive, lutar por uma regularização ali, pela constituição, a construção do nosso assentamento rural Marielle Vive. Então, para a gente tem sido fundamental. Gostaria de destacar ainda que a lei 14.216, ela não atinge os assentamentos, os acampamentos rurais. Porque essa lei que foi, inclusive, promulgada pelo Jair Bolsonaro, ela retira o campo dessa definição das suspensões de despejo, ou seja, só considera os urbanos. Isso significa que os ruralistas nesse país, Maria Tereza e Cosmo, eles são muito poderosos e conseguiram fazer com que os trabalhadores rurais com risco de despejo não fossem contemplados pela Lei 14.216. Tassi, muito importante esse destaque que você fez, porque, de fato, a crise sanitária, inclusive esse tema já foi objeto de debate aqui no Revista Brasil TVT desde o ano passado, as remoções urbanas, né, pessoas que simplesmente foram colocadas, ficaram sem teto, sem local para ficar, e é a relação da função social, que é o centro, né, o bojo do debate das ocupações urbanas, também é a questão da ocupação rural, porque é isso. E até eu já aproveito para fazer essa segunda pergunta para você contar um pouco da história do acampamento Marielle Vive. Porque quer dizer, era um local que estava sem função social, era uma terra improdutiva. Então vou aproveitar esse gancho que você mencionou da lei para que você conte um pouco para a gente como surge então o acampamento Marielle Vive e como ele está hoje com relação à produtividade, a famílias, enfim, conta pra gente. Muito bom, Maria Tereza. O nosso acampamento, ele existe desde 2018, então, para vocês terem uma ideia, o nome da fazenda, né, que nós ocupamos se chama Fazenda Eldorado Empreendimentos Imobiliários. E por que esse nome? Porque ela estava destinada à especulação imobiliária. Valinhos, onde nós estamos, é uma cidade conhecida por ter grandes condomínios horizontais de luxo. Então, aquela área que deveria estar produzindo alimentos saudáveis, gerando renda para a família, ser um local de moradia, está, na realidade, destinada simplesmente ao lucro desses especuladores. Então, a fazenda não cumpria sua função social. Vale relembrar que a função social da terra ela é constitucional, ou seja, a gente tem uma lei, a Constituição, que garante que os proprietários precisam produzir, respeitar o meio ambiente e as leis trabalhistas para que cumpra sua função social. Então, ela é passível de realização de reforma agrária. E por isso que nós, 450 famílias do MST, estamos construindo uma outra realidade para aquela área que estava abandonada. Hoje em dia, nós temos recuperação ambiental, a gente teve recuperação das nascentes, fizemos reflorestamento, estamos produzindo alimentos saudáveis e gerando renda. Então, a gente convida todos e todas, né, que puderem visitar o nosso acampamento para verem a revolução que foi feita, né, por nós, pelas famílias do Movimento Sem Terra, junto com aliados, para construir uma nova perspectiva. E hoje em dia, né, a gente falar de alimentos saudáveis e da recuperação da natureza é tema de todos nós. A gente está sofrendo uma grave crise ambiental e isso se reflete principalmente pelo domínio do capital no campo, do agronegócio, da especulação imobiliária. Então é fundamental todo o apoio ao acampamento Marielle Vive. Tassi, o local estava totalmente abandonado, servia apenas de pasto de pastagem, foi só os assentados
adentrarem no espaço, transformarem o espaço e hoje tem uma produção efetiva de alimento saudável, como você mesmo falou, de recuperação de nascentes, que é tão importante, que o proprietário começou a se mover. A minha pergunta, e o Estado? Como o Estado fica nessa questão especificamente? Há diálogo, o Estado tentou procurar, porque você tocou num ponto muito importante, que é a questão da reforma agrária. E aí, em nenhum momento, você vê o governo do Estado se mobilizando para isso. Pelo contrário, né? Parece que torce para que essa reintegração de posse realmente aconteça e as famílias saiam do local. É isso mesmo? Infelizmente, Cosmo, é a pura realidade. Lá, de fato, estava completamente abandonado. Então, a gente está falando de uma área que era uma pastagem abandonada, com mato alto e tudo mais. E hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma cozinha coletiva no acampamento, desde o primeiro dia de ocupação, né, dia 14 de abril de 2018, nós temos cozinha coletiva em um bairro de periferia em Campinas. Então, as nossas ações, né, nessa perspectiva de combate à fome, de solidariedade, são muito concretas. Só que, infelizmente, o Estado brasileiro tem abandonado a reforma agrária como uma pauta essencial para o desenvolvimento do nosso país. Não só do campo, mas o desenvolvimento do nosso país como um todo. Então, nós sofremos, ao invés do apoio, né, da movimentação ali para garantir o direito à terra, que é um direito constitucional, como eu falei anteriormente, a gente vê ao contrário. Nós sermos muitas vezes combatidos pelo órgão principal de reforma agrária, que é o INCRA, por exemplo, que agora, na mão do Bolsonaro, abandonou de fato a reforma agrária, né? Então a gente, inclusive, fizemos, né, durante essa semana a ocupação no INCRA, em São Paulo, na sede do INCRA aqui do estado de São Paulo, para a gente cobrar a efetivação ali da construção do nosso assentamento rural. Além disso, o governo do estado, o Dória, ele está atacando a reforma agrária, regularizando a grilagem através de um PL que está sendo votado na Alesp, né? Mas um PL que é do governo Dória. E aqui, no município de Valinhos, nós temos sofrido muitíssimo também. Para vocês terem uma ideia, nós não tivemos o abastecimento de água regularizado, né, água potável no acampamento, até que um companheiro nosso, o seu Luiz, foi assassinado durante uma mobilização que solicitava, que exigia que a Prefeitura Municipal abastecesse de água potável o acampamento. Então, é um absurdo, né, como nós temos sido tratados em todos os âmbitos dos governos, né, municipal, estadual e federal. Tá, se esse episódio da água potável, vocês acreditam que esse tipo de situação é feito justamente para pressionar para que vocês saiam de lá? Com certeza, Maria Tereza. Infelizmente, assim, a gente em Valinhos sofremos assim uma tática, né, do poder local de negar os direitos básicos de modo a constranger a nossa permanência ali na ocupação. E eu vou citar para vocês. Então, a gente, até depois de muita luta, né, só conseguimos ter acesso à saúde. Então, a gente teve companheiras e companheiras grávidas que, sem poder fazer o pré-natal no acampamento, não conseguiram ficar, tiveram que voltar, né, ou ir para outro lugar, muitas vezes até em situação extremamente precária, situação de rua, mas a gente não tinha o acesso mínimo ao direito à saúde pública. A gente, por exemplo, perdemos o nosso direito ao transporte escolar das nossas crianças. Então, no campo é obrigatório, né? É um direito das crianças terem o transporte escolar. Só que a Prefeitura de Valinhos nos retirou as nossas crianças do transporte escolar a partir do meio do ano de 2018. A gente teve que entrar com uma ação civil pública, junto com a Defensoria Pública do Estado, para a gente conseguir recuperar esse direito básico. Isso só aconteceu no início de 2019, ou seja, a gente ficou esse período grande, né, com as nossas crianças sem conseguir ir para a escola, né, uma vez que o transporte é extremamente caro. Crianças assim, de 4 anos, de 6 anos, até 12 anos, que é um absurdo, que não tem condições de ir para a escola sozinho. Além da água, né, então a água é muito sensível para nós. É uma coisa muito dolorida, porque toda vez que a gente vê Cosme e Maria Tereza subir o caminhão-pipa no acampamento, a gente lembra do seu Luiz, que precisou ser assassinado para a gente ainda ter um número muito aquém, né, da nossa necessidade real de água potável, né? Então, esses foram mecanismos utilizados para a expulsão das famílias da área. Absurdo.
Tassi, quando eu comentei nessa questão de diálogo por parte do poder público no estado de São Paulo, me veio à cabeça a questão que também aqui na Alesp, o governador João Dória enviou um projeto de lei 410, também conhecido como PL da grilagem, que vai prejudicar ainda mais. Se não fosse mobilização de trabalhadores do MST nesta semana na Alesp, talvez esse projeto já tinha sido passado e aprovado na Alesp. Como é que vocês estão encarando esse projeto enviado pelo governador João Dória à Alesp, Tassi? Esse PL é um absurdo, né? O PL 410. É de fato a forma, assim, ele, por um lado, coloca o fim da reforma agrária, com o esvaziamento dos assentamentos rurais. Por exemplo, o ITESP, né, o órgão que cuida dos assentamentos, que tem que colocar assessoria técnica, isso tudo está sendo desregulamentado com esse governo e com o PL. Isso se amplia ainda mais. E, ao mesmo tempo, você está fazendo uma regularização da grilagem. Então, nas terras públicas estaduais, para vocês terem uma ideia, só no Pontal do Paranapanema são 500 mil hectares, no estado de São Paulo inteiro são cerca de 1 milhão de hectares que está sendo entregue, será entregue nas mãos de latifundiários grilheiros através dessa PL. Por isso que nós, né, do MST, estamos muito mobilizados junto com parte da sociedade civil e é fundamental a gente continuar pressionando para que esse absurdo não ocorra. É entrega de terras públicas para o agronegócio contaminar os solos, produzir com veneno, com transgênico e com trabalho extremamente precarizado. Então, é muito importante a nossa luta contra o PL 410 e na semana passada nós tivemos uma vitória, né, que foi a suspensão ali da votação. Mas nós precisamos de uma vitória maior, que é a gente derrubar esse PL. E falando em vitória, Tassi, queria saber agora dos próximos passos. Você mencionou a mobilização, a ocupação do INCRA para pressionar, que aconteceu no dia 30, né, para pressionar essa decisão inicial do TJ. Conseguiram essa liminar aí no STF, mas há ainda o risco disso ser revertido. Quais os próximos passos, então, que o movimento está planejando para fazer a resistência frente a esse despejo? O acampamento Marielle Vive, nós somos 450 famílias, né? Então, essa decisão da DPF, do Barroso, ela vale para os acampamentos rurais e também para as ocupações urbanas. Então, a gente, primeiro, está pressionando, a gente ficou muito feliz, foi uma festa no acampamento muito grande quando a gente soube da decisão, mas a gente está numa postura, não vamos baixar a guarda, né? Nós precisamos continuar mobilizados, porque a gente tem certeza que foi muito importante toda a mobilização, a gente conseguiu, né, vários espaços na TVT, por exemplo, para contar a situação do acampamento, nas redes sociais, hashtag, né, Marielle Vive Fica, Natal Sem Despejo, a própria campanha Despejo Zero, que teve um papel fundamental, e outros movimentos para essa conquista. Só que ela é uma conquista parcial, então a gente vai ter que continuar pressionando para o STF garantir pelo menos a prorrogação para o 31 de março. Então, nós vamos continuar mobilizados, realizando ações, como nós fizemos na semana passada, e também a gente pressionar para que a Prefeitura, para que o INCRA e também aqui o Governo do Estado se responsabilize pelo direito da terra que essas famílias têm. Então, é fundamental também essa mobilização. Então, a gente convida, né, a todos que puderem visitar o nosso acampamento, prestar solidariedade para a gente, isso tem sido fundamental, e fortalecer a nossa campanha nas redes sociais e nas nossas atividades de luta. Perfeito. As redes sociais, já que a gente está chegando ao final, por favor, dá o serviço completo, Tassi. Então, a gente fez até um tuitaço que foi muito interessante hoje, que é a hashtag Marielle Vive Fica. Então, vamos continuar compartilhando essa hashtag. A hashtag Natal Sem Despejo, que está sendo aí pela campanha Despejo Zero, também é fundamental para a gente continuar pressionando o STF. Nós temos, né, conta no Twitter e também no Instagram, que é acampamento Marielle Vive, e também nós temos as redes oficiais do Movimento Sem Terra, MST_oficial, isso no Twitter. Mas do Movimento Nacional também, a gente está reproduzindo essas nossas matérias. Então, é muito importante, vou falar mais uma vez, a gente sabe que, por vezes, né, no local, o juiz local não acata, mesmo sendo um crime, né, uma irresponsabilidade, não acata as decisões do STF. Então, nesse momento, a sociedade civil
dar luz, né, colocar luz na nossa situação é fundamental para que, por exemplo, um processo criminoso, né, de despejo irregular não venha a acontecer. Então, nós contamos com todas e todos. Com certeza, conte conosco. Tassi Barreto, da Coordenação Estadual do MST de São Paulo. Muito obrigada, Tassi. Até a próxima. Obrigada. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Honduras elege pela primeira vez mulher presidente do país e de esquerda. Primeira pesquisa de intenção de voto para o segundo turno no Chile mostra Gabriel Boric à frente do pleito. Na Bolívia, uma marcha levou mais de 1 milhão de bolivianos às ruas em defesa da democracia e do governo de Luiz Arce. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa com Mônica Valente, que é da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores e secretária executiva do Foro São Paulo. Boa noite, Mônica. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. É um grande prazer falar com vocês também. Maravilha. Mônica, eu vou pedir licença para você e pedir que você nos acompanhe, porque a gente vai rodar aqui, Maria Tereza, e para você também aí, Mônica, para acompanhar, um vídeo que rolou aí de uma marcha gigantesca na Bolívia dos trabalhadores, das trabalhadoras, do povo boliviano, que desceu às ruas, né, do país para defender, acima de tudo, a democracia e o governo de Luiz Arce. Eu peço licença para você, aguarda aí, vamos acompanhar esse vídeo. Luego de que pasó la cabeza junto a Evo Morales y a Luis Arce Catacora, está pasando la masiva marcha por la patria, por la democracia. Acá, desde la Ceja del Alto, en la 6 de marzo. Este es el pueblo. Si este no es el pueblo ¿dónde está? Acá desde la Ciudad del Alto. Este es el pueblo, los mineros, los campesinos, los obreros, los estudiantes. Tiene más de 9 kilómetros esta marcha. Éramos 2.500, dijeron, unos cuantos para la oposición. Los fascistas no se la van a creer. Ahora tendrán que controlar sus movidas. Ahora tendrán que parar sus argucias de poder. No lo lograrán, el pueblo es el poder. Este es el pueblo, señoras y señores, mi querida Bolivia. Desde la Ceja del Alto para toda Bolivia. Rumbo hacia La Paz, desde Caracollo, 7 días de marcha, 7 días de un logro de lucha por la democracia, acá, en nuestra pacha, en nuestra patria, en este gran suyo que es llamado Bolivia. La gente participando, aunque llueva, aunque haga frío, esto ya no detiene al pueblo, esto ya no detiene a nadie, aquí participando y marchando, con sus ponchillos, con sus guardatojos, por la patria. Mônica, uma marcha com milhões de bolivianos, camponeses, estudantes, trabalhadores e trabalhadoras de distintos setores da Bolívia, aí marchando por todo o país, defendendo o governo de Luiz Arce e, acima de tudo, a democracia no país. Gostaria que você fizesse para a gente uma análise do que foi essa marcha que impactou essas imagens que viralizaram por todo mundo, hein, Mônica? Foi mesmo, Cosmo. Boa noite também a Maria Tereza, que eu vi agora. Um grande prazer falar com vocês dois. Olha, essa marcha, ela foi impactante exatamente pelo fato de que ela partiu de inúmeros lugares na Bolívia, de todo o território nacional, durante 7 dias e foi agregando pessoas. Ela foi chamada pelo
pelos movimentos sociais populares, pela Central Obreira, pelos movimentos sociais indígenas também. Teve a participação fundamental do ex-presidente Evo Morales, que é um grande líder social. Ela saiu de várias partes da Bolívia, durou 7 dias e chegou à capital La Paz. Esse trecho onde passa o vídeo é El Alto, que é uma cidade próxima de La Paz, onde fica o aeroporto internacional de La Paz. Ela foi uma marcha importantíssima, porque o povo boliviano sofreu muito em 2019 com o golpe de Estado que foi dado sob a falsa acusação de fraude naquelas eleições, que depois se comprovou que eram acusações totalmente falsas, eram acusações totalmente preparadas pelos golpistas, o golpe policial, militar e setores da sociedade boliviana, que, além de não reconhecer a eleição legítima do Evo Morales naquele momento, em 2019, depois implantou um governo sanguinário, autoritário, ditatorial, que organizou 2 grandes massacres, morreram 38 pessoas em 2 cidades, pessoas que estavam protestando contra aquele golpe. O povo boliviano se insurgiu contra esse golpe, nunca parou de lutar durante o ano de 2020. As eleições foram marcadas por pressão de marchas, greves, trancaços nas ruas, senão os golpistas não teriam marcado as eleições e marcaram para outubro, novembro de 2020, quando o presidente Luiz Arce, que é do mesmo partido do ex-presidente Evo Morales, ganha essa eleição no primeiro turno. Só que de lá para cá, a direita segue tentando desestabilizar o governo, não deixar o governo do presidente Luiz Arce governar. Segue principalmente a partir do governador de Santa Cruz, que é um dos golpistas, o Luiz Camacho, que fez parte do golpe. Eles não deixam o governo do Luiz Arce se estabilizar e governar. E essa marcha foi uma resposta do povo, e foi uma amostra de que eles não vão aceitar nenhum novo golpe. Foi muito importante, é uma grande vitória do povo boliviano essa marcha que durou 7 dias. Mônica, quero ampliar aqui o debate, porque é isso, né? Estamos vendo, né, essa resistência e a defesa da democracia na Bolívia por parte da esquerda, por parte do espectro progressista contra a direita, e vimos no Chile. Estamos vendo, na verdade, um embate entre direita e esquerda, extrema-direita e esquerda, e em Honduras também a vitória da primeira presidente mulher depois de 12 anos. Minha pergunta é, essa onda de esquerda na América Latina veio para ficar na sua avaliação? Olha, Maria Tereza, quando começaram em 2009, inclusive começou por Honduras em 2009, um golpe contra o então presidente Manuel Zelaya, que foi um golpe militar, tirou ele da presidência, e depois a gente fala um pouquinho dessa história de luta e resistência de Honduras, que resultou na eleição da presidenta Xiomara Castro. Mas quando começou esse golpe, depois contra o presidente Lugo no Paraguai, depois quando perdemos as eleições na Argentina em 2015, se dizia que a onda progressista na América Latina tinha terminado, era o fim da onda progressista. Eu nunca acreditei nessa história de onda, porque é como se queriam fazer que a gente acreditasse que como se fosse uma lei da natureza, ter uma onda progressista seguida por uma onda neoliberal. Não é verdade isso. Tanto é que os povos resistiram aos golpes, às tentativas de voltar aos governos neoliberais. No Chile, na Bolívia, no Equador, na Colômbia resiste, aqui no Brasil. E retomou o governo na Argentina, ganhamos a eleição no México, e o Álvaro Lineira, que é o ex-vice-presidente do Evo Morales, no seu momento, ele é um grande analista político, um grande cientista político, ele tem uma reflexão muito interessante, que ele diz o seguinte: nós vivemos um momento na América Latina de derrotas curtas e eventualmente de vitórias curtas também, se a gente não tomar cuidado.
né? Porque nós tivemos a onda progressista, houve um movimento conservador, de retrocesso conservador, que se utilizou de mecanismos autoritários, golpistas, seja golpe militar, policial, midiático, judicial, todo tipo de golpe para impedir os nossos governos ou de governarem ou de continuarem governando. Só que o povo resistiu, lutou, resistiu e em muitos lugares nós estamos conseguindo virar de novo em favor do povo. É o caso da Bolívia, é o caso do Peru, Argentina e México eu já falei. No Chile, por exemplo, é importantíssima essa virada nas pesquisas do Gabriel Boric voltar a estar em primeiro nas pesquisas, porque o outro candidato é pinochetista, representa não só a direita neoliberal que fez o Chile, o povo chileno sofrer muito, como é uma pessoa identificada com o pinochetismo, com o fascismo, com a tortura, com tudo aquilo que entristeceu o Chile e a humanidade. Então, nós sabemos que o povo, quando ele tem acesso à informação, quando tem um mínimo de democracia, o povo escolhe votar por projetos democráticos e populares de liberdade, de inclusão social, de combate à pobreza, de soberania. É o que está acontecendo no Chile e eu espero que no dia 19 de dezembro o povo chileno derrote o fascismo e eleja Gabriel Boric presidente da República. Posso falar de Honduras? Opa, claro, vamos lá, fique à vontade. Eu tenho a maior alegria de falar, viu, Maria Tereza? Primeiro, porque nós acompanhamos, evidente, né, desde 2009, o golpe contra o presidente Mel Zelaya. Ele teve que ficar exilado na República Dominicana, um horror. Aliás, foi o precursor, vamos dizer, dos golpes aqui contra os governos progressistas. E o partido dele, do Mel Zelaya, e as organizações sociais, o partido dele se chama LIBRE, Liberdade e Refundação. Seguiu lutando contra o golpe e seguiu organizando o povo numa situação dificílima, porque eles passaram por períodos de muita repressão, e já na eleição seguinte ao golpe, demorou um pouco, depois do golpe, para retomar o processo eleitoral, a normalidade da Constituição. Já na eleição seguinte, houve uma vitória de uma chapa que tinha na cabeça o Salvador Nasralla, que hoje é o vice da Xiomara Castro, e naquela época, naquele momento, a Xiomara Castro como vice. Eles ganharam a eleição, só que no processo da apuração, eu gosto de contar isso porque as pessoas ficam dizendo muitas vezes que nós não defendemos os regimes democráticos, mas veja só o que aconteceu em Honduras há 5 anos atrás. A apuração seguia, a chapa da Xiomara Castro como vice estava ganhando a eleição contra o golpista, acabou a luz. Sim. Ficou 2 dias o país inteiro sem energia elétrica e quando a energia elétrica voltou, as urnas, a contagem das urnas indicava a vitória do Juan Hernández Domingues. Ou seja, houve uma fraude há 5 anos atrás. E aí o povo voltou a se organizar, nos mais diferentes rincões de Honduras. Vocês sabem que Honduras é um país que sofre muito, tem muitos migrantes que vão para o México, para os Estados Unidos, e eles precisam de um governo popular, de um governo de inclusão social, que era o que o Mel Zelaya tinha começado a fazer. E aí, nesse processo eleitoral, a Xiomara Castro se lança candidata, você imagina, já é difícil ganhar a eleição um partido de esquerda, quanto mais uma mulher, né? Com certeza. De passagem, ela é de fato esposa do Manuel Zelaya, mas independente disso, ela é uma dirigente política, uma militante política e sempre foi. Eu faço questão de dizer isso porque senão as pessoas falam, foi a esposa dele que ganhou. Não, ela é uma militante política, uma dirigente política. Ela sai em campanha
ela vai assumindo nas pesquisas o primeiro lugar, e tinha um outro candidato, que era o Salvador Nasrallah, que na vez passada tinha encabeçado a chapa que ela era vice, retira a sua candidatura para apoiá-la e se torna vice dela. Então, eles fizeram vamos dizer assim, um acordo importantíssimo para ganhar as eleições em Honduras, um acordo com o Nasrallah é de um setor liberal, mas ele se comprometeu com o programa econômico e político da Silmara, que é de inclusão social, renegociar a dívida com o FMI, fazer a Constituinte. O motivo pelo qual derrubaram o Mel Zelaya há 12 anos atrás foi porque ele disse que ia fazer uma Assembleia Constituinte. Ela reafirmou que vai fazer a Assembleia Constituinte. Então, eu estou muito feliz porque é a vitória de um povo que lutou 12 anos contra um regime autoritário, contra o golpe, e que nessa luta forjou uma grande liderança, uma mulher como a Silmara Castro. Eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Mônica, e desde o golpe que destituiu o presidente, o marido então da Silmara, né, a reorganização dos trabalhadores por parte de Honduras, isso que fez a diferença, que souberam lidar com isso e no momento certo, como você falou, forjar. E entra para a história, elegendo pela primeira vez uma mulher presidente e uma mulher guerreira acima de tudo, né, Mônica? Exatamente, é um povo, como eu digo, eles tentaram por golpes, como foi aqui no Brasil, né? Veja o que está acontecendo no Brasil. Há 2 anos atrás tinham prendido o presidente Lula, impedindo ele de concorrer, e agora o presidente Lula, nós conseguimos, e foi a luta do povo, dos nossos militantes, mas também a luta do povo que conseguiu garantir primeiro o reconhecimento da inocência do presidente Lula, e agora, se Deus quiser, vamos trabalhar aí para eleger o presidente Lula e dar a volta por cima. O mesmo aconteceu em Honduras, o povo não se deixou abater, lutou muito, resistiu, e acho que, Cosme e Maria Tereza, uma coisa que a Bolívia nos ensina com essa marcha, que foi o primeiro ponto da nossa agenda aqui, é o seguinte, é que nós não podemos vacilar. E temos que orar e vigiar, mesmo depois da vitória, porque tem um ditado que diz, gato escaldado tem medo de água fria. Mas não é isso, é porque a gente já sabe como opera a extrema-direita e a direita, fora da democracia, da lei, da Constituição, e nós temos que nos manter sempre organizados, vigilantes, resistentes, organizando nosso partido, o movimento social, os sindicatos, para manter as conquistas democráticas da luta do povo dos últimos anos. Tá certo. Quero agradecer demais a participação de Mônica Valente, da Executiva Nacional do PT e secretária executiva do Foro de São Paulo. Mônica, obrigada, boa noite, até a próxima. Boa noite, queridos, até a próxima, foi um prazer. Abraço. No início desta semana, o presidente Jair Bolsonaro se filiou ao PL, com a bênção do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. No discurso, Bolsonaro acenou ao Centrão, bancada ao qual o governo se alinhou desde o ano passado. O PL será o 9º partido da carreira política de Bolsonaro. Em 3 décadas, o atual presidente passou por PDC, PPR, PPB, PTB, PFL, PP, PSC e PSL. Bolsonaro foi eleito presidente em 2019, em 2018 pelo PSL e deixou o partido em 2019, em meio à divergência com a cúpula da legenda. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Leonardo Sakamoto, que é jornalista, cientista político e professor da PUC São Paulo. Boa noite, Sakamoto. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos e todas. É um prazer também conversar com vocês. Prazer é todo nosso. Sakamoto, esta semana, finalmente, o imbróglio envolvendo Bolsonaro e o PL chegou ao fim. A minha pergunta é, com esta filiação de Bolsonaro ao PL, sacramenta o casamento Bolsonaro-Centrão? Olha, foi um noivado longo, complicado, turbulento, né? Na verdade, esse noivado, vamos começar até recontando um pouco a história, né? O pai da noiva, né, o general Heleno, durante a campanha eleitoral de 2018, ficou célebre, né?
aquele momento em que tentou se pegar, se gritar, pegar centrão, não sobra um irmão. Ficou célebre também o filho da noiva, né, o deputado Eduardo Bolsonaro, fazendo um discurso crítico ao centrão naquele momento. E o que a gente viu, na verdade, foi uma aproximação, né? A noiva viu que não conseguia viver sem o centrão, sem os dotes do centrão no Congresso Nacional, e rolou primeiro um noivado por interesses, né? A noiva entregava os anéis para não perder os dedos e o noivo se locupletava de recursos públicos, mantendo a chamada governabilidade. Aí decidiram se casar e quase não houve matrimônio porque não houve acerto no acordo pré-nupcial. Afinal de contas, a noiva Bolsonaro queria assumir uma fatia grande, né? E o noivo, né, Valdemar da Costa Neto, que é proprietário do partido político, né, não é presidente, é proprietário do partido político na prática, também não queria aceitar. Outras pessoas da família do noivo, que cuidavam dos diretórios estaduais, também não queriam aceitar. Afinal de contas, a noiva queria levar a chegar logo de cara e já sentar na janelinha, né, já ficar com o melhor pedaço. No final das contas, o pessoal percebeu, a família do noivo percebeu que a noiva poderia trazer dividendos eleitorais, fazendo com que o PL passasse do terceiro maior partido na Câmara dos Deputados, talvez para o segundo ou até o primeiro, ocupando o lugar do PSL ou do PT. E aí toparam se casar e houve aquela união pública, né, constrangedora, né, em que tudo se esquece do passado, tudo se esquece do acordo pré-nupcial, das críticas, né, em nome de um bem maior, do ganho dessa dupla, né. Eu acredito que Bolsonaro volta para o lugar onde ele sempre pertenceu, que é o Centrão. A única diferença é que Bolsonaro ele não era um expoente do Centrão, ele estava na periferia do Centrão. E exatamente por conta disso, ele nunca se conectou diretamente a um grande escândalo de corrupção, ficando com escândalos menores, como os das rachadinhas. Ou seja, ao invés de se locupletar de algum estatal, ele se locupletava de recursos desviados de seus servidores, porque sempre teve a franja. E agora ele está no centro do Centrão novamente. Sakamoto, quero falar um pouco das declarações de Bolsonaro quando, um pouco antes da filiação e na data mesmo, na cerimônia. Ele tinha declarado que, abre aspas, está 99% alinhado com o PL. Isso um pouco antes da filiação. Eu lembrei do Wesley Safadão do 1%, né? O que é esse 1%? O que ainda pode dar de atrito com o PL? Ou ele vai embarcar mesmo? Olha, quando você faz análise genômica, né, de seres vivos, né, 1% de DNA nos separa de rãs, por exemplo, né? Então, é muita coisa, 1%, né? Pode dizer, nos transforma... E aí, na política, nós temos muitos personagens anfíbios, né? Então, olha, o que acontece é o seguinte: Bolsonaro, ele tem lutado não apenas pelo controle de determinados postos-chave dentro do PL, como, por exemplo, o diretório estadual. Ele queria o diretório estadual, quer indicar o Tarcísio, né, o ministro da Infraestrutura, para o cargo de governo estadual em São Paulo. O próprio Tarcísio não quer muito, queria para senador em Goiás, que tem certeza que se elege, né? Então, só que o Bolsonaro quer controle de determinados lugares que ele acha que é fundamental para a eleição dele, e, ao mesmo tempo, Bolsonaro quer uma garantia que o PL, né, seja um partido que abrace suas bandeiras ultraconservadoras, em comportamento, em cultura, em educação, que são bandeiras que são muito caras ao público, aqueles 11%, 15% que abraçam o Bolsonaro e vão com ele até abismo abaixo, se for necessário, acreditando em tudo que ele diz. Então, Bolsonaro quer que o partido que ele esteja abrace essas pautas e evite, é claro, nos estados que não são chave, evite acordos com a esquerda, né? O que ele chama de esquerda, atenção, é todo mundo que não seja a extrema-direita, ele aponta para a esquerda. Agora, e ele se nega, ele fala que, olha, o PSDB não pode, né? Ele acha que o PSDB da esquerda, ele não pode contar o partido. Ele quer evitar isso, ele quer evitar que os seguidores dele, que já estão extremamente chateados dele estar se filiando ao partido do Centrão depois de anos criticando, sintam uma nova decepção. Mas o fato é que ele quer um partido, esse 1%, é um partido que seja a sua imagem e semelhança. Agora, vou dar um aviso para o Bolsonaro,
que talvez vai chatear ele. O PL não vai entregar o que ele está pensando que vai entregar. O PL é um partido fisiológico, o PL é um partido consolidado, tem suas lideranças regionais, ele pode até, no nível federal, entregar tempo de TV, recursos, alguns partidos, mas esperar que o PL, esperar que candidaturas majoritárias do PL vão simplesmente dar as costas para uma candidatura, por exemplo, de outro partido, com o qual eles têm melhores relações em nível estadual, é um pouco difícil imaginar isso. E isso para não falar em nível federal, porque em determinados lugares no Nordeste, se um deputado federal não abraçar a imagem do Lula, em alguns lugares, não se elege, né? Vai se eleger o outro que abraçou. Então, é diferente do interior do Rio Grande do Sul, que o Bolsonaro não apresenta, né? No interior do Nordeste, em alguns lugares, ou é o Lula, né? Como é que vai fazer? O Bolsonaro não espera candidato nacional, mas as majoritárias ele espera uma certa fidelidade. Vamos ver. É verdade. Sakamoto, vamos falar um pouco agora também dessa última semana de pesquisa, Sérgio Moro aí já se colocando como pré-candidato também à presidência em 2022. E farpas envolvendo Bolsonaro, Moro, enfim, isso é reflexo do quê? Já é reflexo dessas pesquisas mostrando desaprovação de Bolsonaro, lá embaixo, derretimento, Moro crescendo, sinalizando essas pesquisas. Qual a tua avaliação dessas últimas pesquisas relacionadas já ao pleito do ano que vem, Sakamoto? Olha, a pesquisa eleitoral há 1 ano das eleições, é claro que é uma pesquisa eleitoral que está mostrando simplesmente a radiografia deste momento, uma fotografia deste momento, né? E é claro que essa fotografia mostra um presidente da República que está sofrendo as consequências das suas ações nos últimos 3 anos. O que não significa, contudo, que é isso que os candidatos oponentes a Bolsonaro encontrarão ao desafiá-lo a partir de agosto do ano que vem, quando começar a campanha eleitoral. Bolsonaro vai usar toda a máquina que ele tem direito, vai viajar às custas do governo, vai usar a máquina ao máximo, torrar dinheiro para se eleger. E, ao mesmo tempo, ele tem uma máquina de ódio muito bem azeitada, que já mostrou ser competente e capaz nas eleições de 2018, que só cresceu desde então, com, agora, o Telegram como espinha dorsal, um aplicativo de mensagem que não tem nem representação no Brasil, então é muito mais difícil de derrubar qualquer coisa mentirosa, né, ou violenta do que com relação ao WhatsApp. Agora, a diferença é que com o acordo que ele estabeleceu com o PL na cabeça de chapa, e talvez o PP na vice-presidência, ele vai ter 2 partidos com tempo de TV e com recursos. Se somar ainda os republicanos, traz junto a Igreja Universal, né? Então ele vai ter tempo de TV, vai ter recursos, coisa que ele não tinha em 2018, com aqueles 8 segundos dele. E, é claro, disparos em massa bancado por bilionários brasileiros bolsonaristas, né? Mas o fato é que ele vai ter recurso, vai ter tempo de TV, vai ter institucionalidade. E qualquer candidato que está sentado no Planalto pode usar a máquina. Ele vai ser um candidato duro, né, difícil de ser batido. Os preferidos ainda continuam sendo Lula e Bolsonaro. Agora, é claro que a entrada do juiz Sérgio Moro acaba dividindo o campo do bolsonarismo, até porque Moro é isso, é do campo do bolsonarismo, né? É um juiz que divide com o Bolsonaro uma visão de mundo em muitos aspectos, né? Por exemplo, o excludente de ilicitude, o direito de sair, a possibilidade de sair impune ao matar numa operação policial, né? É uma defesa tanto de Bolsonaro quanto de Moro, para dizer apenas uma pauta de várias outras, né? Moro ajudou Bolsonaro a se eleger com o comportamento que ele teve. Eu não estou nem falando só da condenação do Lula, estou falando de uma série de outras ações, divulgação de delação de Palocci, sabe, coisas que ele fez na reta final de campanha exatamente para ajudar o presidente. E divide com ele visões e, por conta disso, ele pode roubar uma parte do público de Bolsonaro, né? Ao roubar um público de Bolsonaro, Bolsonaro pode reduzir de tamanho. Só que, o que tudo indica, as últimas pesquisas também, o Moro acabou roubando de outros candidatos da chamada terceira via, né? Outros candidatos acabaram também cedendo porcentagem para Moro. Bolsonaro, contudo, tem uma vantagem. Ele pode não ter teto muito alto, mas ele não precisa. O que ele precisa na cabeça dele é ir para o segundo turno e ir lá puxar o antipetismo, né? Tentar aglutinar o antipetismo em torno dele. O que acontece é que Bolsonaro tem um piso,
E é isso que os outros candidatos não têm. O Bolsonaro tem um piso alto, que são esses 11%, 15% que estão com ele porque deve, pulam um abismo com ele se necessário for, e mais uns 8%, mais ou menos, 7%, que são sócios de Bolsonaro. Que aí você tem grupos do agronegócio, do mercado financeiro, religiosos, fundamentalistas, que estão com Bolsonaro também. Né? E que a gente não percebe muitas vezes morando nas capitais, mas no interior é muito forte essa presença. Então, Bolsonaro tem um piso. Moro, a pergunta é, Moro vai conseguir ultrapassar esse piso? Vai conseguir chegar até 20 e poucos %? Particularmente, eu acho difícil. E eu acho que, particularmente, essa eleição vai estar entre os dois, Lula e Bolsonaro. Essa conta da estratégia para o segundo turno, né, de utilizar o antipetismo, eu acho que se desenha cada vez mais forte, é exatamente isso que você disse, mas agora minha pergunta vai com relação ao Lula, porque Lula, ao mesmo tempo que desperta paixões, também desperta muita rejeição. E ele tem feito, além do aceno ao Alckmin, até curioso, porque hoje em dia estava circulando no WhatsApp, hoje em dia não, desculpa, no final dessa semana, imagens do pessoal do PSD já meio que fazendo uma pré-candidatura do Alckmin ao governo do estado. De qualquer forma, existe uma conversa ali de Lula e Alckmin. A minha pergunta, Sakamoto, é a seguinte, nesse sentido. Junto disso, Lula andou participando, se mostrando recentemente de podcasts. Teve o do Mano Brown e teve a galera do Podpah, do Flow, que é um pouquinho mais centrista. Com isso, ele está querendo se mostrar, assim, tô um pouco mais tranquilo, tô menos à esquerda? Qual que é a sua análise disso? Então, primeiro falar sobre o ex-governador Alckmin, né? Tecnicamente, a gente podia, de uma forma de grosso modo, essa história do Lula e do Alckmin não surge nem necessariamente nem com o Lula nem com o Alckmin, surge principalmente de grupos que disputam o governo do estado de São Paulo que querem ver o Alckmin fora da disputa. Isso significa que, se ele fosse vice, ele estaria fora da disputa. Muita gente está querendo empurrar ele para fora, dizendo, olha, pode ser bom, etc. e tal. Particularmente, né, eu acho que o ex-governador Alckmin vale mais a pena ser governador do estado do que vice-presidente. Que vice-presidente, a menos que se mude a lei, é um cargo com poucas competências e responsabilidades. Né? Mesmo o Lula, mesmo o José de Alencar, que era vice, não tinha grandes competências, cuidava do conselhão, mais alguma coisa, criticava a taxa de juros, mas não é a mesma coisa que ser governador do estado. É claro que o governador Alckmin e o Lula estão se valendo, estão aproveitando esse momento que para o Lula exatamente aparece como ao discutir essa questão, deixar ela viva, aparece como uma pessoa que está aberta a negociação com antigos adversários políticos, exatamente, que mudou, que é mais aberto, etc. E para o Alckmin vale a pena, porque também aumenta o cacife dele, né, e empodera ele, aumenta o cacife na negociação, inclusive para a disputa do governo estadual, por qualquer partido que seja. Agora, é claro que, ao mesmo tempo que chega até a assustar, né, você vai pegar a live do Lula com o Podpah, juntou 250, 300 mil, enquanto o Bolsonaro não juntou mais de 50 mil, é claro que isso assusta, né, porque é do tamanho da diferença, mas também é claro que ambos territórios, como o próprio Mano Brown, e lá o Lula encontra um território um pouco mais simpático a ele, né, do que se ele tivesse, por exemplo, na entrevista que ele deu na Espanha, que foi toda aquela coisa da polêmica sobre Cuba, sobre a Nicarágua, aquela coisa toda, né? Ele encontra um ambiente mais propício, ele surfa, e o Lula é um excelente comunicador, né? Então, é claro que ele vai surfar nesse ambiente que é mais propício. Eu acho que para ele é positivo, só que principalmente para conversar com grupos que não conheceram o PT no poder. Né? Um dos principais problemas é que eu tenho 40 e poucos anos, 44 anos, eu vou fazer 45, existe eu nasci na ditadura, né? E aí a gente sabe o que aconteceu, vivemos o governo Sarney, lembramos das demarcações de preços, inflação, tudo isso, soubemos o que significa o Plano Real, soubemos o que significa Bolsa Família, entre outras coisas. Agora, o pessoal mais jovem não, o pessoal mais jovem já nasce muitas vezes depois do Lula ter deixado ter assumido a presidência, né? Então,
Então isso é importante que ele converse com esses públicos, inclusive para gerar, né, mostrar quem é, mostrar suas ideias, mostrar uma conexão com esse público. Agora, de um ponto de vista, e eu acho que isso é fundamental, mais do que mostrar conexão, fazer pontes, esses dois casos com o Mano Brown e o pai, está mais se mostrando com um público jovem que respeita o Brown e o pessoal do de Pado, que propriamente dito qualquer outra coisa. Agora, é importante também o Lula se mostrar como um ator viável e um ator que vai ser relevante internacionalmente, que é o que ele fez na Europa e é o que ele deve fazer agora nos Estados Unidos, que também vai fazer uma viagem aos Estados Unidos para encontrar com governantes, fazer esses tipos de diálogos, em contraposição ao presidente Jair Bolsonaro, que tem sido visto internacionalmente como um pária, com um Zé Ninguém, como um Zé Ruela, desculpa usar o termo, exatamente isso, uma pessoa que no momento mais importante, no momento chave da humanidade, e que a gente está precisando discutir a questão do clima, ele foge. O Brasil, que é um dos principais players globais na questão climática, o presidente da República foge de Glasgow, da COP26, da cúpula do clima, e preferiu ir para a Europa para passear e tomar sorvete na Itália, né, que provavelmente dito negociar com os países do G20 soluções para o clima também lá em Roma. Agora, o que a gente, e por fim, desculpa a resposta longa, mas o Lula também está se beneficiando do fato de ter de estar um ambiente que ele consegue controlar também as entrevistas, os processos. Na hora que começar a campanha eleitoral, aí é quebra-queixo, é exposição total, debate. Isso, é claro, que os candidatos da terceira via e o Bolsonaro apostam que, nesse momento, ele vai perder um pouco, ele vai derreter um pouco, né, do patamar que ele está agora. O PT diz que não, que ele vai crescer diante da exposição e da comparação. Eu acho que é capaz que ele derreta um pouco, sim, na verdade, porque ele está com 40 e poucos %, dependendo da contagem, né? Então é capaz um pouco de derreter no começo. Só que isso vai ficar, o que tudo indica, para o ano que vem, quando os embates acontecerem. A gente vai ter que esperar e vamos acompanhar para e passo, com certeza. Leonardo Sakamoto, jornalista, colunista do UOL, professor na PUC, muito obrigada, e cientista político, muito obrigada pela participação e até uma próxima. Eu agradeço e um até logo a todos e todas. Abraço. Até. E a gente aqui no Revista Brasil TVT vai para um brevíssimo intervalo e volta daqui a pouquinho, não saia daí. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Sem ter o que comer, pessoas estão indo até as unidades básicas de saúde pedir comida. Esta semana, uma pessoa desmaiou de fome na fila de uma UBS. Contra o abandono dos governos, iniciativas de entidades da sociedade civil são cada vez mais necessárias para alimentar a população que passa fome. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Neiva Ribeiro, que é secretária-geral do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. Boa noite, Neiva Ribeiro. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, gente. Prazer é todo meu. Um prazer estar aqui na TVT. Esse programa é tão importante, uma TV que fala para os trabalhadores, traz questões que os outros canais não trazem. Maravilha, prazer é todo nosso. Neiva, o Brasil vive um momento delicado com pessoas, milhões de brasileiros passando fome, com segurança alimentar. E você não vê uma posição efetiva de política pública de governo federal para combater tudo isso, para ajudar essas pessoas. Pessoas indo às UBSs no desespero para pedir comida, para se alimentar. Se não fosse a sociedade civil trabalhando com iniciativas para matar a fome dessas pessoas, não se sabe qual real seria a situação do país hoje. Eu queria que você falasse para a gente das iniciativas. Eu sei que o Sindicato dos Bancários tem iniciativas diárias com entrega de marmitas. Fala para a gente um pouco desse trabalho de vocês aí nesse dia a dia para alimentar quem tem fome nesse país. Olha, desde o começo da pandemia, tanto o Sindicato de Bancários aqui de São Paulo, quanto sindicatos do Brasil, através da nossa Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, iniciou campanhas, né, que a gente aqui em São Paulo chama Bancário Solidário, na nossa confederação a gente chama de Sindicato Solidário. E no começo da pandemia, quando a gente conseguiu um acordo que deixava a categoria
no home office, para estar protegida da proliferação do Covid, e começou a fazer a fiscalização dentro dos locais de trabalho, a gente também tinha conseguido que os bancos, por um período, não demitissem os trabalhadores. E a gente achou que era importante também, a gente conseguiu esses bons acordos na proteção com a categoria, a gente achava que tinha que dar uma contrapartida para a sociedade, porque se a gente estava conseguindo garantir, naquele momento, não demissão e garantir ficar em casa com segurança, a gente sabia que tinha muita gente que estava sem emprego. Hoje a gente já está com 14 milhões de desempregados, a gente já sabia que tinha gente sem condições de se alimentar, e a gente ainda não tinha nem notificado oficialmente que o Brasil tinha voltado para o mapa da fome, né? E aí a gente falou, não, a gente precisa de dar uma contribuição, os bancários estão protegidos em casa, eles estão no teletrabalho, o sindicato conseguiu fazer bons acordos, está vendo, fiscalizando, a gente precisa fazer a nossa parte. E a gente lançou uma campanha chamada Bancário Solidário, que tem várias formas de contribuição. Então a gente tem nosso site lá, spbancarios.com.br, você pode entrar lá, você vê a campanha, você vê as entidades que a gente ajuda. A gente tem ajudado em torno de 300 famílias por mês, às vezes mais, às vezes menos, dependendo da quantidade de doações que chegam. A gente está com um projeto junto com Rede Rua, que oferece todo dia 1.100 marmitas para a população, inicialmente a população em situação de rua, mas depois de um tempo, os trabalhadores que estavam sem emprego, que acabavam vindo para o centro para poder pegar fila, porque às vezes aquela era a única alimentação do dia. Então, em março do ano passado, quando a gente começou essa iniciativa, a gente arrecadou começou a arrecadar muitas toneladas de alimento para distribuição nas cestas, para as famílias carentes e associações que a gente acompanha e ajuda. A gente começou a fazer uma campanha sobre dignidade menstrual, porque a gente tem um coletivo de gênero forte aqui. A gente pensava, né, essa questão, quando a gente está passando fome, imagina que alguém vai lembrar da questão da menstruação, do cuidado pessoal, da higiene da população de rua. Mas a gente falou, vamos, nós já tínhamos uma campanha sobre isso, a gente também começou a arrecadar absorventes. E sempre que a gente tem campanhas no 1º de maio, a gente fez a arrecadação de alimentos, a gente tem militantes bancários que atuam em associações nas periferias, no Butantã, por exemplo. A gente fez uma parceria com o SEASA, consegue pegar alimentos lá e levar para essas instituições. Então, assim, a gente faz o possível para dar um alento aonde o poder público falta. Não é esse nosso papel, a gente sabe que não é esse o nosso papel, porque é uma questão de solidariedade, mas quando a gente está vendo famílias inteiras passando fome, mães de família se aplacando no caminhão de lixo para pegar resto de comida, quando você vê que o osso, esse governo Bolsonaro não faz nada, só cria polêmica, só cria uma série de confusões o tempo todo para confundir a opinião pública, enquanto a população está brigando, começou a brigar por osso, mas depois começou a pagar pelo osso, né? Sim. Porque o osso não dá para todo mundo, o osso é para quem pode pagar, né? Então estava conversando até o Paulo Salvador, estava conversando com ele esses dias, ele me falando, eu estava vendo um negócio engraçado, osso de patinho, carcaça de frango, coisas que as pessoas que nasceram nesse período de governos progressistas, né, eles nunca viram isso, ninguém nunca viu isso. A minha geração já viu, né? Minha geração já viu há muito tempo, não lembrava mais o que é isso. Que a gente teve aí, nos governos do Lula e da Dilma, a gente teve entrou numa nova cultura da picanha, do churrasco, do pagode, da cerveja, e isso agora já era, né? Porque as pessoas estão passando fome. Então a gente tem essas iniciativas. Agora no Natal a gente vai fazer vai fortalecer essas ações, né? Que é o Natal Solidário. Então a gente está sempre pedindo para os bancários que nos ajudem, né? Se você entrar lá no site do Sindicato dos Bancários de São Paulo, eu sei que tem outras entidades também que fazem, Metalúrgicos já fizeram, tem outros sindicatos que também fazem, né, essa ajuda, mas se você entrar lá no Sindicato dos Bancários, no nosso site, a gente fez uma parceria com uma empresa, cada doação que a gente consegue, a cesta básica que a gente conseguiu custa R$55. A cada 20 cestas que a gente consegue, porque você entra no site, você já faz a doação direta lá
pelo cartão de crédito, por Pix e tal. Quando a gente consegue 20 cestas de doação, a gente ganha uma da empresa. Então a gente divulga muito. Quem estiver assistindo aqui, for bancário, e quem também não precisa ser bancário para doar, às vezes é 55, quem está empregado, quem está, não está nessa situação precarizada, que pode fazer uma doação mensal, R$55 talvez não seja tanto, às vezes é o valor de uma pizza, você vai deixar de comer a pizza e uma cerveja, mas para quem está desempregado, desalentado, para quem está já em situação de rua, e sem contar os milhares de órfãos que o Covid deixou, essa doação é muito importante, né? Então a gente tem feito isso, a gente também consegue visitas às agências dos locais de trabalho, às vezes os bancários se juntam na agência, cada um traz um mantimento e aí eles ligam no sindicato, nós vamos lá retirar. E a gente tem feito isso, né? Porque é uma forma da gente ajudar enquanto a gente não consegue mudar essa situação desse país que tem esse desgoverno, que não pensa na população carente, não pensa em ninguém, só pensa em si próprio, nos seus aliados, na sua família. E a população passando fome, pessoas que nunca estiveram na rua, famílias inteiras. Estou aqui no edifício Martinelli, você vem aqui, são várias famílias que estão morando na rua, né? Tem várias barracas, pessoas que estão vindo com toda a roupa do corpo, com utensílios domésticos, porque ficaram desempregadas, pararam de pagar aluguel, não tiveram outra solução que não vir para a rua. Então é muito doloroso. E aí no Natal a gente vai intensificar o pedido de doação. A gente tem no sindicato uma campanha que a gente chama de bonificação de Natal, que a gente faz uma devolução para os bancários associados que já ajudam a manter financeiramente a entidade, que a gente devolve taxa negocial dos nossos acordos para quem já contribui, e a gente está pedindo para essas pessoas também, ao invés de pegarem essa devolução dessa taxa, fazerem doações, para que a gente possa fazer com que o Natal dessas famílias seja menos doloroso, né? Seja menos triste, porque é doloroso a gente ver que nosso país, que já teve um futuro farol de desenvolvimento, hoje está nessa situação tão precária, vendo pessoas procurando comida no lixo, né? Muito doloroso ver isso. Desculpa te interromper, mas eu queria ainda falar de algumas iniciativas. Você citou algumas. Eu queria saber da Cozinha Solidária, que também existe em vários locais. Conta pra gente como que tá esse projeto também de ajuda, também de solidariedade. Então, esse projeto a gente faz junto com o Rede Rua, né? A gente, uma parte do dinheiro para esse investimento vem de doações, não só dos alimentos em espécie, mas de doações que a gente também divulga o Pix. Esse projeto ele era feito com parte de recurso vindo da prefeitura. Aqui em São Paulo, a prefeitura, o governo de São Paulo também, né, que tem essa mesma lógica de não olhar para a população, não fazer políticas nem de geração de emprego, nem de moradia e nem de alimentação, tem fechado esses restaurantes solidários, tem diminuído as verbas para projetos como esse. Então, esse projeto depende muito da doação da sociedade civil, né? Então, a gente tem lá esse grupo que todos os dias faz marmita, né? Arroz, feijão, a mistura, as verduras. São 1.100 marmitas por dia, as pessoas chegam lá em torno de 10, 11 horas da manhã para ficar na fila. Às vezes é a única alimentação que elas têm no dia. A Rede Rua também faz um trabalho de acompanhamento da população de rua. Então, às vezes lá tem mutirão para cortar cabelo, para tirar documentação, porque tem pessoas que não estão com a documentação em dia, ou então perderam, né? Quem mora na rua às vezes tem essa questão, tá com a mochila, perde, é roubada, essas coisas, né? Tem a questão do banheiro, porque é outro problema para as pessoas que estão em situação de rua, porque elas não têm onde usar banheiro. Então, lá na quadra dos bancários aqui em São Paulo, né? Você tem lá uma estrutura que as pessoas chegam, elas esperam, elas entram, pegam a alimentação, elas podem usar o banheiro.
A gente também fez uma coisa que é muito legal, que a gente chama, que é a torneirinha do Ernesto, que é o diretor aqui da casa, que teve essa ideia. A gente fez um bebedouro lá, né, do lado de fora da quadra, tem água potável, que as pessoas podem encher sua garrafinha de água, pode se lavar o rosto, porque é uma coisa que as pessoas não pensam. Quem mora na rua não tem água potável. É verdade. Esse ponto não muito tem bem água, lembrado. Não tem água para se limpar. Muito bem lembrado, Neiva, São coisas que a gente só percebe quando a gente começa a conviver com essas situações, que usar o banheiro é privilégio, né? É verdade, até nisso. E a população em situação de rua praticamente, né, não tem essa condição de, né, o mínimo do mínimo de subsistir no que diz respeito à higiene e essa questão de poder disponibilizar água potável para não só matar a sede, mas também lavar o rosto, faz muita diferença. Mas eu queria tocar num ponto sobre essa questão que a gente está chegando no final do ano, né? E aí também tem a questão do Natal Sem Fome. Isso. Os bancários também participam dessa iniciativa, Neiva? Sim, a gente participa, a gente sempre participou e agora a gente vai se empenhar para que a gente consiga colaborar com essa pauta, né? Que é dureza, né? As pessoas estão sem fome, estão com fome todos os dias, né? Sim. No Natal, que a gente está pensando em, enfim, a quem pode, festas, presente, amigo secreto, a gente sabe que tem uma população que está passando fome todos os dias. Nós vamos estar bastante empenhados. Então, todas essas ações que eu estou falando, de bancário solidário, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil, né? Que eu comentei que na nossa confederação a gente tem um sindicato solidário. Sim. Então, a gente vai pedir doações, pedir doação de cesta. A gente também já faz pedido de doação de roupas, de agasalhos. Quando teve essas frentes frias, aí a gente distribuía cobertor. Então, a gente está muito comprometido com essa pauta de dar um alento para essas pessoas que estão nessa situação. E aí vamos sim pedir para que as pessoas, ao invés de ir pelo amigo secreto, que vamos fazer uma doação, vamos levar lá na quadra, né, Rua Tabatinguera 192, aqui em São Paulo, né? Eu sei que tem outros sindicatos em todo o Brasil que fazem, mas aqui a gente está muito preocupado com essa questão e está todo mundo aqui da diretoria, todos os bancários envolvidos nisso. Tem muitos bancários que fazem isso individualmente, mas a gente está apoiando essa campanha e vai se empenhar para que a gente consiga recolher muitos alimentos e chegamos para as famílias, né? A quadra dos bancários é referência para arrecadação de alimentos, doação de roupas? Sim, é referência? Sim. Então, quem quiser doar pode se dirigir até a quadra dos bancários, por exemplo. Na Tabatinguera 92, a gente recebe doação de roupas, recebe doação de alimentos, água, absorvente, kit de higiene, porque né, o pessoal quem quiser doar, por exemplo, quem quiser doar calcinha, cueca limpa, né, um kit pro Natal, é legal, porque é muito doloroso você ver que falta tudo, né, para essa população. E a gente está lá, a gente recebe muitas doações, a gente ajuda o máximo que a gente pode e mesmo assim não dá conta, porque é muita gente, né? Sem dúvida. Porque cada dia aumenta mais o número de pessoas que estão precisando, né? Sem dúvida. E só pra gente terminar, bom, é importante isso que a Neiva falou sobre roupa íntima, gente. É muito importante, porque há necessidade e não dá para doar roupa íntima usada. Tem que ser roupa íntima nova, né? Então, é o mínimo de dignidade. Neiva, além do local da quadra do Sindicato dos Bancários, e se alguém estiver em outro local do Brasil e quiser fazer algum tipo de doação, por exemplo, para o Natal Sem Fome, tem alguma forma? Tem um link, né, no site. A gente está divulgando nas redes sociais. Tá. E nós, por exemplo, o sindicato, as pessoas que quiserem nos procurar, a gente vai buscar doação aonde for necessário, né? Então, no link, você pode entrar no link, pegar as informações, deixar lá o seu contato, que nós vamos até você, porque a gente precisa de que as pessoas doem, né? E a gente tem que divulgar essas iniciativas, porque às vezes fica muito entre nós e às vezes a gente não imagina que também tem muita gente que gostaria de ajudar. Pessoas que a gente nem imagina, eu vejo aqui no sindicato.
pessoas que às vezes não estão preocupadas com o dia a dia da luta, não estão interessadas nas greves e tal, mas na hora que você chama para uma ação solidária, as pessoas vêm. Então, eu imagino que vai colocar o link aqui, né? Sim, natalsemfome.org.br. Exato. Para lá se informar, ver a forma como pode colaborar, divulgar, né? Porque a gente somos grandes coletivos, somos grandes sindicatos, somos grandes categorias e o que a gente puder ajudar pode ser pouco para nós, mas é muito importante para quem está sem nada, está desalentado. E eu acho que também, se for possível, junto com a doação, para quem a gente puder falar, tem que falar assim que todo esse problema que a gente está enfrentando tem uma causa muito forte, que é o projeto político que está sendo implementado no Brasil, onde está tirando todos os direitos da população, né, da Constituição, dos direitos trabalhistas, onde você está desviando a visão do ser humano, das políticas públicas para cuidar da população, para numa visão de mercado onde você pode vender todos os bens públicos e só pensa nos investidores, nos acionistas. A gente só fala de mercado de bolsa, enquanto do nosso lado tem gente morrendo de fome e esses mercados não fazem nada em prol da sociedade, não pagam nem impostos, né? Os acionistas dos grandes bancos, das grandes corporações. Então, acho que também se a gente tiver espaço para conversar sobre isso, é importante, porque essa pobreza tem nome, ela não veio do nada, tanto é que é recente, né, esse fenômeno. Depois do governo Temer e do governo Bolsonaro, a gente está vendo só aumentando a pobreza, a desigualdade já é enorme no país, as pessoas na rua comendo lixo ou brigando por lixo, e tem uma causa, e a gente tem que combater essa causa, e vai ser em 2022, elegendo congressistas decentes, para que também votem projetos de lei decentes para a população, e que o papel do Estado seja de cuidar do cidadão e não só de cuidar dos mercados, porque as pessoas estão morrendo de fome na nossa cara. Tá certo. Perfeito. Com isso, quero agradecer Neiva Ribeiro, secretária-geral do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região. Neiva, obrigada, boa noite, até a próxima. Eu que agradeço, eu adoro estar aqui com vocês, muito obrigada pela oportunidade. Próxima, quando sempre que quiser, pode me chamar, que eu adoro o programa. Abraço. Um abraço. Obrigada, tchau. O governo de São Paulo recuou e não irá mais liberar o uso de máscaras em ambientes ao ar livre. A medida estava prevista para entrar em vigor no próximo dia 11, mas com o surgimento da variante Ômicron, o uso da máscara continuará obrigatório. A confirmação de 3 casos da variante Ômicron fez com que o Comitê Científico Estadual fizesse essa orientação pelo adiamento da flexibilização da medida. A Prefeitura de São Paulo seguiu as orientações do Estado e, além de manter o uso das máscaras, decidiu também cancelar a festa de Réveillon na cidade. Outras capitais brasileiras já afirmaram que também não vão realizar festejos para comemorar a virada de ano. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Alexandre Padilha, que é médico sanitarista e deputado federal pelo PT de São Paulo. Olá, deputado Alexandre Padilha, prazer em falar com o senhor, seja muito bem-vindo. Muito prazer, estou aqui conversando com vocês aqui, direto aqui do nosso... Toda sexta-feira eu sou deputado, mas eu fico com os alunos aqui atendendo no SUS o dia inteiro, vai até 9h30, 10 horas da noite. Estou aqui pegando um intervalinho entre o segundo e o terceiro turno aqui para estar conversando com vocês, esclarecendo a população sobre a situação grave, né, da pandemia, aquilo que a gente sempre falava, não dá para baixar a guarda, a pandemia não acabou ainda. Enquanto o mundo não tiver vacinado, novas variantes vão surgir, como surgiu essa variante detectada na África do Sul. É verdade. Deputado Alexandre Padilha, o senhor é médico sanitarista, o senhor sabe exatamente desse momento pandêmico e da gravidade, das especificidades de orientações por parte do poder público. A minha pergunta é, a Ômicron ainda é muito nova, a cepa foi identificada inicialmente na África do Sul, não se sabe o tamanho da letalidade dessa nova variante e, portanto, mediante tudo isso, medidas têm que ter medidas de flexibilização que antes já vinham sendo bombardeadas na mídia, tem que ser revista e tomar muito cuidado. A pergunta é, deputado Alexandre Padilha, o que se sabe efetivamente já sobre a Ômicron?
Olha, nós sabemos duas informações que fazem com que a Organização Mundial de Saúde tenha apontado como uma grande preocupação. Primeiro, que é uma variante que fez muitas mutações, o que só mostra aquilo que a gente tem falado desde o começo da pandemia, que o vírus tem uma grande capacidade de mutações, de gerar variantes, o que faz com que um dia vá surgir uma variante totalmente resistente às vacinas que nós temos hoje. Se isso vai acontecer daqui a 10, daqui a 20 anos ou daqui a 2 meses, ninguém pode dizer. Eu torço para que aconteça daqui a 10, daqui a 20 anos. Mas, infelizmente, os governos do mundo, seja o governo brasileiro, que é nitidamente anti-vacina, ou seja, governos que até vacinaram suas populações locais, mas viraram as costas para a população do mundo, a população africana, a população dos países mais pobres, parece que trabalham para que esse surgimento da variante aconteça mais rápido, daqui a 2 meses, né? Ajudam esse surgimento da variante. Então, a primeira informação é que ela tem muitas mutações. Uma segunda informação que também gera muita preocupação é que ela se mostrou com uma capacidade muito rápida de ser a dominante. Por exemplo, os novos casos que estão sendo detectados hoje na África do Sul, 75% já são dessa variante nova. Ou seja, mostra que ela, quando entra, toma conta do pedaço. Qual que é a dúvida que existe? Ela tomou conta do pedaço na África do Sul, nos países da África, porque tinha pouca vacinação, porque as outras variantes como a Delta, como a nossa variante de Manaus, não tinham circulado muito. Você tem dúvidas ainda, você não sabe se esse mesmo comportamento vai acontecer no Brasil. Se quando ela chegar aqui no Brasil, já chegou, se ela vai virar dominante no Brasil. E tem uma terceira informação que nós temos dúvida ainda, de qual que é a letalidade dela, como você estava falando, ou seja, qual é o risco dela, além de infectar uma pessoa, transmitir, de que isso aconteça um quadro grave nessas pessoas. Isso tem muita dúvida ainda, por isso que essas informações nós vamos saber nos próximos 10, 15 dias. Por isso que a precaução é a melhor medida. É como se você fosse entrar numa estrada que você não sabe ainda como que é aquela estrada, como que é a sinalização, se tem buraco, se aparece uma neblina da hora para outra. Então, toda vez que você vai entrar numa estrada que você não tem total conhecimento sobre ela, você reduz a velocidade, aumenta a iluminação, fica mais atento, pede para o pessoal no carro, né, das criançadas, vamos ficar calmo agora que o motorista tem que ficar mais atento ainda. Esse é o nosso estágio, por isso que quando surgiu na semana passada eu disse, todos os governantes que fizeram o erro, a bobagem, a precipitação de liberar o uso de máscara no local aberto do Brasil, tinham que rever sua posição. Por isso é importante essa revisão da posição aqui no caso do estado de São Paulo e outros estados, tem que rever. Não é hora, gente, de baixar a guarda. Vamos pensar que nós estamos numa estrada que tem neblina, que tem muito buraco, a gente não sabe a sinalização. Vamos melhorar o farol aí, ficar atento, né? Dirigir com calma, com atenção, para que a gente não tenha um retorno daquela situação gravíssima que a gente já teve no nosso país. Sem dúvida. Deputado, falando em prevenção, em baixar a guarda, enfim, em não baixar a guarda, melhor dizendo, embora a gente ainda, óbvio, esteja aguardando informações mais precisas, o desenvolvimento aí das pesquisas e tudo mais, já se sabe da relação entre os locais onde a adesão da vacinação é baixa e essa contaminação não apenas da Ômicron, mas de outras variantes que a gente sabe que podem vir a surgir, porque vírus, afinal de contas, são mutáveis. Queria, então, saber também a sua avaliação, deputado, sobre a importância de fortalecer a questão de seguir, né, na campanha de vacinação, especialmente a terceira dose, a dose de reforço. É muito importante. A gente já tem informações suficientes para dizer que a grande forma de atacar, seja as variantes que a gente já tinha circulando no Brasil, seja essa nova variante, é vacinar e manter a população vacinada com as maiores taxas possíveis. Então, nós temos alguns desafios em relação a isso. Primeiro, como você falou, manter a pessoa vacinada, ou seja, protegida. O que significa manter hoje? É você, se tomou uma dose apenas, tomar a segunda dose no momento correto. Se já tomou 2 doses, você tomar uma terceira dose pelo menos 4 meses depois da segunda dose, você tem que tomar essa vacina, né? E a gente ir acompanhando
como o mundo está acompanhando, como é que vai ser o comportamento de quem toma a terceira dose. É possível, por exemplo, que quem tenha tomado a terceira dose só precisa tomar um reforço daqui a um ano depois da terceira dose. É possível que, de novo, a gente vai ter que tomar 6 meses depois da terceira dose. É possível que seja daqui a 2 anos. Essa resposta a gente vai ter nos próximos meses. Então, você tem que ter vacina suficiente, campanha, orientação da população, velocidade no atendimento, fazer aquilo que o SUS sabe fazer bem. Se o Bolsonaro não atrapalhar, o SUS sabe vacinar a população brasileira para que a gente mantenha. Qual que é o outro desafio que o governo federal ainda não cumpriu? Nós precisamos vacinar nossas crianças, nós precisamos vacinar nossos adolescentes. Infelizmente, a recomendação no Brasil ainda é de não vacinar as crianças e vacinar os adolescentes, só aqueles que têm comorbidades. A gente precisa, porque eles até podem não ter casos tão graves, embora a gente tenha registros de crianças que morreram, infelizmente, por Covid-19, internações graves adolescentes, mas eles podem ser potenciais transmissores. Então, a gente precisa avançar na vacinação para crianças e adolescentes. O governo precisa concluir os estudos para autorizar. Tem vários países do mundo que já estão fazendo isso. Cuba já foi o primeiro país das Américas a vacinar crianças. Chile está vacinando, Argentina, vários países já estão fazendo isso. O Brasil precisa avançar em relação a isso. E a terceira questão, o mundo precisa cooperar para vacinar. A Covid-19 é um fenômeno global, a pandemia é global, nenhum país sozinho vai estar livre da Covid-19. Então, o mundo, sobretudo o mundo rico, os países da Europa, Estados Unidos, tem que deixar de lado o interesse do mercado, da ganância, do lucro e colocar a vida em primeiro lugar. Nós precisamos vacinar a África, nós precisamos vacinar os países pobres, nós precisamos vacinar as populações que não estão vacinadas ainda, precisa ter busca ativa de vacinação. O Brasil, eu quando era ministro do presidente Lula, em 2009, 2010, na última pandemia que teve, foi H1N1, o Brasil ajudou a liderar a vacinação mundial. O Brasil tem potencial de produzir vacina, não só para o Brasil, mas para o mundo. Oferecer a Organização Mundial de Saúde vir comprar isso do Brasil, como a gente faz para a febre amarela. O governo federal tem que tomar iniciativas como essa. A gente precisa, tem que fazer, o presidente Lula falou, os países mais ricos do mundo têm que sentar e garantir vacinação para o mundo, que enquanto o mundo não estiver totalmente protegido com as vacinas, nós vamos continuar com os riscos de novas variantes. Deputado, a identificação da Ômicron, essa nova variante do coronavírus, acendeu um sinal de alerta. E aí, a Europa já está se mobilizando por completo, porque já estava flexibilizando. Tem a questão também do baixo índice de vacinação em alguns países da Europa. Mas eu quero trazer a discussão aqui para o Brasil, para as festas de final de ano. Algumas capitais já cancelando o Réveillon, mas ainda outras ainda querendo segurar mais um pouco. E aí já se percebeu o quanto a Ômicron ela é muito contagiosa pela sua mutação. O poder público está se mobilizando para não realizar festejos em, por exemplo, cidades litorâneas, em orlas. Mas, deputado, tem uma questão aí que está ficando de lado da discussão, que são as festas privadas e particulares. E como fica essa questão? Eu acho que nós precisamos tomar todo o cuidado possível, né? Todo o alerta. Nós estamos numa estrada que tem neblina, tem buracos, você não pode brincar com isso, né? Então eu acho que, primeiro, o poder público é uma irresponsabilidade manter festas que vão gerar grandes aglomerações no ano novo. A gente não sabe ainda em relação ao carnaval, precisamos ter informações melhores, mas eu acho que precisa estar atento em relação a isso. Provavelmente, né, pode ser um risco, e eu acho que um risco que não vale a pena correr esse risco. Precisa reforçar as orientações em relação ao encontro de Natal, ao encontro de Ano Novo, as pessoas se vacinarem, tem que exigir cartão vacinal para ir em festa, tem que exigir cartão vacinal para ir em qualquer atividade de aglomeração, tem que aplicar o passaporte da vacina, tem que exigir cartão vacinal para quem entra no Brasil. Você só pode entrar no Brasil quem tiver tomado a vacina, ou seja, medidas concretas como essa que reduzem o risco, né? Uma pessoa que toma a vacina, ela tem uma chance muito menor, né, de morrer ou de ter um caso grave, tem uma chance menor de transmitir para outras pessoas, uma chance menor de se infectar.
mesmo se ela se infectar, se ela tomou vacina, o risco dela transmitir para outra pessoa é menor. Ela ainda tem risco de transmitir, mas é menor do que se ela não tomar vacina. Então, as medidas que estimulem as pessoas a tomarem vacina são fundamentais. Então, uma das coisas é essa. Festa, Réveillon, festas organizadas, tudo, tem que exigir cartão de vacina nessas festas, né? E no caso das festas familiares, todo cuidado é pouco. O ideal é ter mais seriedade, ver se está todo mundo vacinado, sim, procurar um local aberto, com circulação, com ventilação, ao invés de locais fechados, né? Não fazer aquela ceia que dura 5, 6, 10 horas com todo mundo sem máscara, né? Faz tudo, dá uma paradinha ali na hora da máscara um pouquinho mais curta, faz no espaço aberto. Todo cuidado é pouco. Todo mundo passou pela situação de ter um parente, ter alguém conhecido que infelizmente morreu pela Covid-19. Então pense nisso, não vamos repetir essa situação. Eu estou aqui falando com vocês dentro de uma unidade de saúde. Eu faço questão de não deixar de ser médico, sou universitário, estou atendendo por conta da pandemia, mesmo sendo deputado. Então pense nos profissionais de saúde que vão estar lá no Natal, vão estar no Ano Novo, dando plantão, vão passar dezembro, janeiro. Nós queremos gerar uma sobrecarga de novo queremos ver no Brasil o que está acontecendo, por exemplo, em alguns países da Europa, como você citou, a Alemanha está vivendo isso. A Alemanha está vivendo isso por causa de uma parte da população que não toma vacina. Então voltou a ter lotação de hospitais, aumento da internação. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso para não tomar atitudes que estimulem as pessoas a achar que a pandemia acabou, que pode ficar sem usar máscara, que está tudo liberado. Deputado, a gente está, com o tempo se esgotando, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre o último dia 1º de dezembro, quarta-feira, Dia Mundial de Combate à AIDS, e nesta semana surge então a notícia de que a Anvisa liberou o uso de um remédio para pessoas para controlar o HIV em um único comprimido. O que essa notícia representa na luta de combate à AIDS? Essa notícia é uma vitória importante, porque facilita o uso da medicação. Eu sou infectologista, eu sou de uma geração que optou por fazer infectologia exatamente por conta da luta contra a AIDS. A gente era de uma época onde o tratamento, a pessoa saía com 10 remédios diferentes para se tratar. Cada vez mais a gente consegue tratar as pessoas com HIV/AIDS com um número menor de medicações. Concentrar duas medicações num comprimido apenas, que é esse novo medicamento da Anvisa, vai significar uma maior adesão. Quanto maior adesão ao medicamento, você tem melhor qualidade de vida para quem está infectado e reduz o risco dessa pessoa transmitir. Aliás, tem duas questões fundamentais para a prevenção à AIDS, para reduzir o número de casos. Uma é a educação, orientação, uso do preservativo, da camisinha, do preservativo feminino, todas as orientações que a gente faz. A segunda é testar e começar a tratar rápido. Quanto mais testar, mais descobrir possível pessoas que estão infectadas e começar a tratar o mais rápido possível, a gente reduz o risco de transmissão e com isso vai controlando melhor a doença. É isso. Esse foi o deputado federal Alexandre Padilha, deputado pelo PT de São Paulo e médico sanitarista. Deputado, obrigada, uma boa noite e até uma próxima. Um grande abraço, sempre à disposição de vocês. Abraço. E a gente vai para um breve intervalo aqui no Revista Brasil TVT e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. O plenário do Senado aprovou o advogado e pastor presbiteriano André Mendonça para ocupar a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. A votação superou as previsões de que o indicado poderia passar raspando. Ele precisava da maioria absoluta, 41 votos dos 81 senadores. André Mendonça foi aprovado com 47 votos favoráveis e 32 contrários. Sobre essa questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com Romy Benck, que é secretária-geral do CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Boa noite, pastora Romy Benck. Prazer em falar com a senhora, seja muito bem-vinda. Boa noite, o prazer é meu. Muito obrigada pela oportunidade.
Prazer é nosso, pastora. Gostaria que a senhora começasse falando para a gente, essa introdução, do que significa a indicação e a aprovação do advogado André Mendonça a essa vaga ao Supremo Tribunal Federal, que foi agora aprovado nesta semana pelo plenário do Senado. Então, a indicação do doutor André Mendonça precisa ser analisada no contexto de aprofundamento das alianças que são realizadas com setores de igrejas e projetos neoliberais. A questão toda primeiro da indicação e agora da aprovação do nome dele, eu creio que tem muito mais a ver com a relação que ele tem com as pautas econômicas neoliberais e também morais conservadoras. E essas pautas morais conservadoras são pautas de um segmento do cristianismo, tanto evangélico quanto católico, e ele representa, então, a aliança entre essas duas linhas, o neoliberalismo e os valores conservadores cristãos, fundamentalistas, que é mais do que conservador. Então, a gente precisa analisar essa aprovação da indicação dele na relação entre essas duas agendas. Perfeito. Sem dúvida. E ainda sobre isso, pastora, é curioso porque eu vi algumas manifestações bastante interessantes nos últimos dias sobre justamente a ala ou o setor progressista cristão, criticando justamente essa vinculação de que as pautas fundamentalistas, como muito bem colocado pela senhora, do André Mendonça, tem a ver com o fato dele ser evangélico. E não, tem a ver com o fato de ele ser conservador, dele ser extremista. Então eu gostaria de ouvir da senhora o quanto isso prejudica e até cria um preconceito com relação aos evangélicos especialmente. Sim, isso prejudica e cria um estigma em relação à população evangélica do Brasil, porque os evangélicos, isso que se denomina evangélico, é um universo absolutamente plural. Então, a gente tem pessoas evangélicas que não são praticantes, que são evangélicas porque vêm de uma família evangélica, mas mesmo assim se identificam como evangélicos. A gente tem aqueles evangélicos e evangélicas da teologia da libertação. Nós temos evangélicos e evangélicas conservadores tradicionais que frequentam a igreja e querem que os dogmas da sua tradição sejam cumpridos e respeitados. E a gente tem essa ala evangélica fundamentalista que tem crescido. Não posso te dizer tanto em relação a número, mas tem crescido muito em presença pública, porque existe dinheiro que está apoiando esse tipo de crescimento e é uma articulação que transcende as fronteiras brasileiras. Ela é uma articulação latino-americana. E as agendas que essa articulação desse setor evangélico, vamos dizer assim, apresentam, é uma agenda extremamente conservadora e ela ataca principalmente a questão da educação. Por isso a gente vê hoje esse desmonte absurdo na educação pública. A gente tem acompanhado a criminalização de profissionais da educação que vão falar sobre gênero ou contar sobre a história do Brasil numa perspectiva plural e crítica. E esses setores, então, que nos Estados Unidos a gente poderia chamar de uma direita cristã, eles estão se articulando agora aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil, as análises das articulações relacionadas pela direita cristã ainda são bem incipientes. Mas nós temos um grupo, como você muito bem colocou, de pessoas evangélicas que são contrárias a esse conservadorismo, que são pessoas que defendem a laicidade do Estado, que são pessoas engajadas nos movimentos sociais. Os movimentos sociais brasileiros, MTST,
MST, Movimento Feminista e todos esses têm presença evangélica. E esse grupo, infelizmente, não é percebido. Eu, inclusive, faço parte desse grupo, né? Com certeza. Pastora Romy Benck, o imbróglio todo envolvendo o nome do advogado André Mendonça a uma vaga de postulante depois aprovada pelo Senado Federal ao Supremo Tribunal Federal, a vaga que estava em aberto, ela começou desde a indicação do próprio presidente Bolsonaro, quando da frase do terrivelmente evangélico. Na sabatina no Senado, o senador pelo Espírito Santo, o senador Contorato, Fabiano Contorato, exatamente. Ele deixou claro, ele falou assim, precisamos de um magistrado, de um ministro terrivelmente democrático. E aí vai nessa onda que a senhora falou sobre a laicidade, a questão, né, pessoal do evangelho, enfim. Como isso surge para vocês, essa questão dessa frase lá atrás do então, na indicação, né, do André Mendonça, da frase dita pelo Bolsonaro, de terrivelmente evangélico, e esta frase do senador Contorato que diz respeito a um terrivelmente democrático? Então, quando o presidente Bolsonaro falou essa frase, nós fomos radicalmente, nós nos manifestamos, principalmente nas redes sociais. Primeiro assim, o que significa ser terrivelmente evangélico? Porque o ser evangélico significa muitas coisas. Eu lembro que na época teve a Marcha das Margaridas aqui em Brasília e nós montamos um grupo de evangélicas que se autodenominam feministas e colocamos, somos terrivelmente evangélicas e feministas. Porque o que está em disputa é o significado do ser evangélico. E eles não podem se apropriar do sentido do ser evangélico para impor uma determinada pauta econômica, uma determinada agenda política que desconsidere as contradições internas do que significa ser evangélico e, principalmente, que desconsidere aquilo que é principal quando a gente vai pensar na formação do Estado brasileiro e assim por diante, que é a Constituição Federal, o que significa a democracia, porque democracia tem a ver com a pluralidade. Sim. Os evangélicos não são os únicos religiosos do país. Nós vivemos num país religiosamente plural, eu acho que esse é um dos principais encantos, né, que o nosso país tem. Então, nós não queremos um ministro da Suprema Corte terrivelmente evangélico, mas nós queremos exatamente isso que o senador Fabiano falou, um ministro que seja terrivelmente comprometido com a Constituição Federal, com os direitos humanos, com a laicidade, com a garantia da liberdade religiosa para todas as religiões e também com o direito das pessoas que não querem ter religião possam fazer a opção de não ser religiosos. Exatamente. E falando nisso, pastora, eu fiquei pensando no seguinte, os valores cristãos, né? Pensando na figura de Jesus Cristo, por exemplo. Eu fico me perguntando, porque Jesus pregava justamente o amor, o respeito, se a gente pensa a igualdade, a solidariedade, se a gente pensar no valor democrático como um respeitador dos direitos humanos, Jesus, se estivesse vivendo nesse tempo, seria terrivelmente democrático e condenado nesse momento. Sim. E aí a minha pergunta é isso, como que fica essa dualidade, quase que um paradoxo, entre esse setor conservador cristão, evangélico, no caso representado e vocalizado pelo Mendonça, e justamente os valores cristãos? Aí que está a grande contradição. Agora a gente está no período de Advento, né, nos preparando para o Natal, e aí é sempre importante a gente colocar o Jesus histórico no contexto em que ele vivia. Ele vivia num território caracterizado por um domínio imperial, que era o Império Romano. E a gente precisa considerar que se Jesus estivesse conivente
ou fosse alguém articulado com os interesses imperiais romanos, ele não teria morrido na cruz. Ele poderia ser nomeado como um preposto do imperialismo romano. E não foi o que aconteceu. Jesus foi crucificado. E a crucificação de Jesus, por mais que teologicamente a gente interprete que foi para a salvação de todas as pessoas, etc., mas se a gente coloca no contexto social e histórico, a gente vai ver que a morte dele foi relacionada, foi consequência da forma, das falas que ele fazia, porque ele era uma pessoa extremamente carismática e que tocava em questões centrais para a relação entre império e religião, porque ele criticava muito essa aliança entre o que era, na época, o judaísmo e essa aliança forte com o Império Romano. Ele chamava a atenção e se posicionava contra as desigualdades, conversava com mulheres, ou seja, era um sujeito que estava permanentemente apontando as contradições de seu tempo, e a consequência disso foi a morte na cruz. Então, Jesus não é um ser apolítico, ao contrário. Ele tem uma mensagem muito política. Com certeza. Pastora, o que a senhora diria para a população quando a gente entra nessa questão, né? Porque essa polarização ficou tão exacerbada com a chegada do atual mandatário da nação ao poder, à presidência da República, dessa separação. E aí, quando alguém ouve simplesmente a palavra evangélico, começa a criar esse ranço, essa repulsa, né? Eu tenho uma irmã que é evangélica e ela é terrivelmente democrática. Ela defende as instituições, mas nem por isso as pessoas, quando ela fala que é evangélica, já começam a olhar meio torto para ela, né? O que a senhora diria para essas pessoas no tocante a que nem todo mundo é igual, que nem todo evangélico é igual, todo católico é igual, todo bandista é igual, enfim, só para ter essa clareza e essa distinção, né, pastora? Eu acho que um desafio muito grande que a gente tem no Brasil, que eu percebo o seguinte: o Brasil é um país em que a religião é importante, né? Para as pessoas, a religião tem um sentido e ela é importante. Até aí, tudo ok. A questão é que há um profundo desconhecimento sobre a religião. Então, assim, quando se fala evangélico, na verdade, o termo evangélico caracteriza aquelas pessoas que se identificam com a mensagem da Boa Nova, com a mensagem do Evangelho, que é a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que conta lá a história e a mensagem de Jesus Cristo. Isso é originalmente ser evangélico. Depois, teve todo o processo da reforma protestante na Europa, em que toda a discussão, por exemplo, separação entre religião e Estado, foi extremamente necessária, inclusive porque os grandes conflitos que aconteceram no século XVI e XVII eram conflitos religiosos. Então, foi necessário que o Estado se organizasse como mediador para a garantia das liberdades religiosas. O protestantismo, ou o evangélico, a tradição evangélica, as tradições evangélicas, elas têm uma profunda identificação com a democracia, com a pluralidade. Tanto é que nós somos plurais. Tanto é que a principal característica que alguns criticam, mas eu particularmente não vejo problema nisso, se tem uma igreja e um determinado grupo está em desacordo, muitas vezes esse grupo sai e cria outras igrejas, porque a questão da liberdade é um princípio valoroso. Então, só que aqui no Brasil tem um desconhecimento e uma distorção muito grande sobre o que significa ser evangélico. E eu me pergunto, no momento em que se vincula o ser evangélico a fundamentalista, a conservadorismos e etc e tal, a pauta anti-direitos das mulheres e tudo mais, eu me pergunto quem é que sai ganhando com isso. Porque essa é uma polarização que é amplificada
com interesses. Então, alguém está ganhando ao criar e gerar e amplificar essa polarização e esse estigma sobre um determinado grupo da população cristã do Brasil. Muito bom. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Quero agradecer a pastora Romy Benck, secretária-geral do CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Pastora, obrigada, boa noite e até uma próxima. Obrigada a vocês e um bom final de semana. Abraço. Um abraço. Gente, ela nasceu na cidade de Juazeiro, na Bahia, mas é radicada em São Paulo. Começou a carreira em 2014, sendo premiada em sua primeira vez no palco, quando ganhou em primeiro lugar como melhor cantora em todas as categorias no Festival de Música Alaguarujá. Artista versátil, passeia com facilidade e maestria entre diversos gêneros musicais, como a MPB, o rap e o R&B, Rhythm Bass. Estamos falando da cantora e compositora Indinaíse. Ela é a convidada de hoje do nosso momento cultural com Colibri na Quarentena. Se liga! Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena com mais de 400 programas ouvindo artistas de todas as áreas. No programa de hoje, vamos conhecer o novo trabalho da cantora e compositora baiana Indinaíse. Ela está lançando o disco Esse é Sobre Você, que fala sobre relações afetivas. A produção é de Rincon Sapiência. Um papo sobre fases de relacionamento, racismo, entre outros assuntos. O programa Colibri na Quarentena, você sabe, vai para o ar de segunda a sexta-feira, ao meio-dia na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM São Paulo. E você pode acompanhar a entrevista na íntegra no YouTube da TVT. Um abração a todos e roda na Easy! No início, a gente achava que seria passageiro, mas aí acabou que não foi. E aí as coisas foram ficando um pouquinho complicadas para mim, assim, mentalmente, né? Porque eu comecei a ficar com muita ansiedade, eu tive muitas crises de ansiedade, principalmente por medo de pegar o vírus, né? Então, eu tive muitos momentos de pânico, assim, de crises, de choro, de achar que eu ia morrer, sabe? Umas coisas assim, porque a gente não sabia se era para sair de máscara ou não era, né? Aí teve uma época que a gente tinha que sair de luva, máscara, sabe? Era tudo tão incerto, tudo, sabe? A gente estava descobrindo como se proteger. Que... Nem sair, né? A gente, no primeiro momento, entende. Então, não podemos sair. Uma ida ao mercado, uma ida ao mercado era uma coisa, assim, para mim, desesperadora. E se meu companheiro... Aí, quando começou a flexibilizar um pouquinho, né? Que o pessoal começou a sair para trabalhar, já, assim, se meu companheiro saía para ir para o estúdio trabalhar, assim, eu já ficava, pelo amor de Deus, se cuida, usa álcool em gel, eu já ficava assim, sabe? Num pânico muito grande, assim. Então, foi um pouco difícil, assim, para mim, né? Não gosto de ficar doente. E eu tava com muito medo de morrer e não ter realizado coisas que eu queria realizar ainda, sabe? Meu sonho, tipo, e também assim, nossa, eu vou morrer agora, e o que eu deixei de legado, assim, sabe? Eu não vou morrer sendo esquecida, não, dá um desespero, assim, sabe? Uma coisa meio louca. Então, como é que você se vê hoje como artista nesse momento do Brasil? Como é que você vê essa questão toda da mulher negra, do racismo, do machismo, da desigualdade social? Eu acho que é obrigação, né, do artista ele refletir o seu tempo, né? Até meio clichê essa frase, mas eu acho que a gente tem esse dever, né, enquanto pessoas que usam da arte para se comunicar com as outras pessoas e sempre de uma maneira muito consciente, né? Então eu acho que eu estou cumprindo apenas o meu papel mesmo de, não só de artista, mas de uma pessoa, de cidadã, sabe? De abordar esses assuntos, de falar disso. Não preciso necessariamente trazer isso para as minhas letras, mas eu posso falar disso numa entrevista, numa conversa com você, né? Posso trazer isso através da minha arte também, e eu acho que a importância disso mesmo é da gente construir cada vez mais conexões saudáveis entre nós enquanto pessoas e de respeito, né, ao outro, independente das diferenças.
calma. Aqui nessa questão, onde teu patrão regou todo o chão de agonia. Aqui no barracão, onde falta pão pro menino pôr na barriga. Onde não tem irmão, motivo, razão pra se levantar todo dia. Sua sangue da geração. Quanto vale o guri favelado diante do seu cifrão? É quem regou teu chão com sua sangue da geração. Quanto vale o guri favelado diante do seu cifrão? Aqui nessa estação é questão de cor. O homem que sobe na vida. Se tu fores mulher, o preto da pele vai te amarrar mais ainda. Mal sabia o guri que acordava cedo para trabalhar todo dia. Que um tijolo na cor que edificou essa terra tão desparida. E o menino pinta o preto da pele de prata para trabalhar. Como se o preço desse preconceito fossem só vogais a trocar. E o menino pinta o preto da pele de prata para trabalhar. Como se o preço desse preconceito fossem só vogais a trocar. La paderarunde, larerarunde, lareratunderatumbira. La paderarunde, larerarunde, lareratunderatumbira. La paderarunde, larerarunde, lareratunderatumbira. La paderarunde, larerarunde, lareratunderatumbira. E o menino pinta o preto da pele de prata para trabalhar. Como se o preço desse preconceito fossem só vogais a trocar. Era quem regou teu chão com sua sangue da geração. Quanto vale o guri favelado diante do seu cifrão? E pintado de cinza, é menino pintado de cinza. É menino pintado de cinza. É menino pintado de cinza. Oi menino pintado de cinza. Oi menino pintado de cinza. Oi menino, oi menino, oi menino pintado de cinza. Que maravilha esse clipe. Pessoal, Colibri na Quarentena vai ao ar a partir do meio-dia na Rádio Brasil Atual e pelo YouTube da TVT. E olha só, tem Prêmio João Canuto de Direitos Humanos e, junto com isso, lançamento do livro Direitos Humanos no Brasil 2021. Tudo isso amanhã. É isso mesmo, viu, pessoal? É nesta segunda-feira, 6 de dezembro, às 8 horas da noite, na TVT, canal 44.1 digital na Grande São Paulo e no YouTube da TVT, youtube.com/RedeTVT. E com isso, Maria Tereza, a gente chega ao final de mais uma Revista Brasil TVT. Isso aí, eu falo cumprimento, né? E desejo uma ótima semana para você, Cosme, e para você que nos acompanhou mais esse domingo aqui no Revista Brasil TVT. Se cuidem, ótima semana, até domingo que vem. Pessoal, é exatamente isso. Se cuidem bem, porque com esta nova variante que não sabemos ainda ao certo o grau da sua letalidade, mas a gente sabe que ela é muito infecciosa. Tomem cuidado, máscara e álcool gel. Não podemos descuidar porque a pandemia não acabou. Boa semana a todos e até o próximo domingo. Tchau!